Antes do fechamento, primeiro trimestre na parte econômica com o Rogério Alaú. Aliás, você vai estar sorteando livros hoje. Não esqueça de fazer aí o seu comercial. Qual é o livro seu? O livro é o terceiro livro que eu tô lançando, né? O terceiro livro que eu escrevi. É um livro que vai ensinar as pessoas como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. É o Como Criar Riqueza na Bolsa de Valores, estratégias seguras para investir e crescer. Ou seja, estratégias seguras. A gente traz um compilado aí de estratégias, de como investir, de como, de fato, ganhar dinheiro no mercado financeiro. Tá à venda no site rogerioaraújo.com.br. Só entrar lá. Resumo do primeiro trimestre. O início do ano foi marcado aí por sinais mistos na economia brasileira, refletindo uma recuperação moderada, mas com desafios persistentes, porque vinha de 2023 um gasto de 100 bilhões a mais do que tinha sido arrecadado. PIB e consumo interno, crescimento modesto de 1,2%, com destaque para o consumo interno, claro, impulsionado por verbas do governo federal, especialmente bens de consumos duráveis. A confiança do consumidor apresentou ligeira alta, impulsionada por programas governamentais, né, e estímulos, mas o consumo foi limitado por alta de juros, né? A inflação e a Selic, o IPCA acumulado era de 1,4% no trimestre e ainda pressionado por combustíveis e alimentos. Em resposta, o Banco Central manteve a taxa Selic em 11,75%, que todo mundo esperava uma queda, e ele manteve a taxa Selic em 11,75% ao ano. A taxa de desemprego apresentou uma queda e fechou com 7,9%, com criação de vagas principalmente no setor de serviço e agronegócio, que o governo que aí está não gosta. Bolsa de Valores, o Ibovespa apresentou alta, né, uma volatilidade também muito alta, oscilando com expectativas sobre novo arcabouço fiscal, poderia ser discutido, e empresas ligadas ao agronegócio e commodities tiveram ganhos significativos. Afinal de contas, o Brasil é um grande celeiro que vende petróleo e minério de ferro. Bom, o segundo trimestre trouxe surpresas positivas para a economia, embora os desafios fiscais tenham começado a ganhar mais atenção. Crescimento de 1,4% superou expectativas. Claro, com o dinheiro que o governo gasta foi fácil superar. Liderado por agronegócio, exportação no setor de serviços, exportações e setor de serviço, a indústria mostrou leve recuperação, mas ainda muito abaixo do esperado. Inflação, o IPCA também acumulado chegou a 3%, mostrando uma aceleração por parte da inflação. Sinais de estabilização por parte do crescimento do país, ajudado, claro, pelos preços internacionais e commodities, fez com que o Brasil crescesse 1,4% e que o IPCA ficasse em 3%. Bolsa de Valores, o Ibovespa apresentou ganhos robustos, atingindo um recorde histórico em junho, 137.343 pontos, puxado por setor de energia e bancos, que estavam nadando de braçada naquele momento, porque tinha um spread bancário muito bom. E aí, a desvalorização do real começa. Dólar sobe para 5,4%, impactado por incertezas fiscais e turbulência global. Terceiro trimestre, a economia cresceu só 0,6%, o governo disse que o terceiro trimestre seria muito bom, não foi, né? E aí, claro, impulsionada por investimentos privados que trouxeram investimento em infraestrutura e tecnologia. Apesar disso, o consumo das famílias desacelerou devido às taxas de juros elevadas. O IPCA acumulado bateu 4,1%, lembra? Que era 3% no trimestre anterior, foi para 4,1% e aí muito próximo do teto de 4,75%. Claro, puxado por energia elétrica, controlada pelo governo, alimentos e, claro, acabou pressionando o índice aí. A taxa de desemprego caiu para 6,7%, que aí surgiu a preocupação sobre a informalidade e a baixa remuneração em muitos postos de trabalho. Ou seja, a taxa de desemprego estava caindo, mas não porque estava gerando mais emprego, mas sim porque tinha menos pessoas procurando por emprego. E aí esse pessoal começa a sair da lista e aí diminui a taxa de desemprego nesse setor. Bolsa de Valores. A volatilidade aumentou com os debates sobre o déficit fiscal crescente e as políticas de ajuste que era necessário, já se começava a falar no tal corte de orçamento que era preciso. Os investidores mostraram cautela diante da desvalorização do real e o cenário político instável, que trouxe aí a preocupação que vai estourar tudo no quarto trimestre e vem aí pro primeiro trimestre de 25 também. Vamos lá, último trimestre, consolidou crescimento anual superior ao esperado. Nós tivemos um crescimento de 3%, impulsionado, claro, por setores estratégicos como tecnologia, agronegócio e energia renovável. IPCA fechou em 4,71% por enquanto, né? Tem reajuste no finalzinho aí. Ou
seja, estamos perto de romper o teto aí dos 4,75, né? E o Banco Central manteve a Selic aí em 12,25%, ou seja, subiu a taxa Selic em 1% agora no último ajuste, para poder conter a inflação que está aí às portas. Taxa de desemprego 6,1, manteve, e aí o nosso dólar, querido dólar, valor cambial, né, desvalorização brasileira, o dólar batendo ontem, fechou a 6,18 para compra e 6,19 para venda, ou seja, o maior nível que nós já estivemos de dólar na história do país. A Bolsa de Valores ontem fechou no 0 a 0 com 17 bilhões de reais em negócio. Não dá nem 3 bilhões de dólar de negócio. É vergonhoso, tá? Antes da pandemia, na pandemia estava perto disso, segundo as informações, tipo, lá embaixo, mas né? Pós-pandemia 21, 22, nós tínhamos 30 bi, né, rodando no Brasil, com dólar a 4, 5. Ou seja, você vai falar de 15 bilhões de dólares rodando dentro da economia brasileira, 5, 7, 8 bilhões de dólares. Hoje está em menos da metade desse número de dólares aqui na economia. E aí, muito disso impulsionado, claro, por essa questão do fisco, né, brasileiro, e com essa ideia de que nós temos uma política que não está de acordo, né? O dólar, ele teve uma desvalorização, né, em dezembro de 2,98% e no ano 27,34% de desvalorização. E a Bolsa de Valores, o índice acumulou perdas aí em dezembro de 4,28% e no ano 10,36%. Eu sou Rogério Araújo, da Roara Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro de forma inteligente, acesse rogerioaraújo.com.br.